Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos começar nosso depoimento. Primeiro, vamos partir de um lugar de muita honestidade. Anderson Torres é um sujeito ideológico do bolsonarismo. Isso não condena em si ninguém, mas é preciso contextualizar para fazer o devido debate. Então, minha primeira pergunta, eu vou fazer um histórico até chegar ao dia 8 de janeiro, o senhor considera adequado o ministro da Justiça e o presidente da República, autoridades de Estado, fazerem uma live questionando a legitimidade das urnas eletrônicas? É adequado ou não? Eu não posso fazer juízo de valor sobre isso e quero dizer ao senhor só que essas lives, os ministros, os secretários, os diretores, eles eram convocados a participar da live. Então, convocados por quem? Pela presidência da República. Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro te convocou para participar de uma live que questiona publicamente as urnas eletrônicas. E agora o senhor disse que não sabe se foi adequado ou não o senhor ter participado da própria live. Como eu disse e como eu falei no início, a minha participação sempre foi técnica. O que eu fiz naquela live foi ler um relatório técnico elaborado por peritos criminais federais que opinavam sobre o sistema de urna eletrônica brasileiro. Obrigado pela resposta. O senhor confirmou uma live convocada pelo presidente e não respondeu se acha adequado ou não, se eximindo de responsabilidade. Nem tudo é técnico, a gente tem responsabilidade, inclusive política, por nossas posições. Segundo, há um depoimento de Leandro Almada, superintendente da Polícia Federal da Bahia, em que ele fala que houve um pedido para atuação conjunta da Polícia Federal junto com a Polícia Rodoviária Federal, fazendo blitz no segundo turno, e que esse pedido foi feito pelo senhor. Leandro Almada está falando a verdade ou está mentindo? Nós fizemos uma sugestão a ele, porque ele nos informou que não tinha como atender com a Polícia Federal todo o estado da Bahia. O próprio Leandro Almada diz que o seu pedido foi atípico e inadequado, baseado numa fake news, facções criminosas supostamente apoiando o PT. Está muito caracterizado aqui que há uma divergência sobre o mesmo fato entre Leandro Almada e Anderson Torres. Porque, se me permite, com respeito, o senhor coloca tudo num lugar muito formal e técnico. Na minha opinião, é um bom exercício de... Obrigado, senhor presidente. Se puder repor 30 segundos. Lugar formal e técnico, se eximindo das suas posições, das suas opiniões, talvez faltando até coragem para admitir o seu pensamento, porque agora você precisa se defender de uma possível condenação. Mas Leandro Almada afirma que houve esse pedido. Curiosamente, há dados já comprovados por essa CPMI que no Nordeste, que tem 42 milhões de eleitores, houve 29,3% a mais de ações de fiscalização no segundo turno. E tudo aqui parece como técnico, casuístico, coincidência. O ministro da Justiça, que é, e tudo bem, um bolsonarista, 5 dias antes da eleição do segundo turno, vai especificamente à Bahia inaugurar uma obra, tecnicamente. Mas tem uma conversa e dá uma sugestão, que em tese foi por causa do próprio delegado. Resultado, no dia do segundo turno, aumenta significativamente o número de fiscalizações onde? Na Bahia. Mas o senhor, em tese, não fez nada disso, se colocando num lugar meramente técnico. Mas vamos agora chegar ao dia 8 de janeiro. Veja bem, até a chegada à sede dos três poderes, de quem é a responsabilidade de contenção? Da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal é formal e constitucionalmente subordinada a que órgão? Ela é subordinada ao governador e vinculada à Secretaria de Estado. Subordinada ao governador. Qual é o governador, o nome? Governador Ibanez Rocha. E qual o nome do secretário de Segurança Pública daquele momento? Torres. Senhor Anderson Torres, ok. Quando formalmente começaram as suas férias? Dia 9. Dia 9 de janeiro. Quando o senhor viajou? Às 23h50 do dia 7. Do dia 6 de janeiro. Isso. O senhor aprovou o plano de ação integrada entregue ao senhor? Às 15h28. Ou seja, o que está sendo colocado aqui é o seguinte: a Polícia Militar do Distrito Federal era responsável, vinculada ao governador e ao senhor. O senhor aprova um plano de ação integrada. Suas férias começam na segunda, o senhor viaja na sexta. E o senhor está dizendo que houve
falha, então, no cumprimento desse protocolo? Houve falha, sim, senhor. Falha de quem? É o que nós estamos apurando aqui. Eu não quero apontar. Eu não vou apontar. Bem. Não, beleza. Eu não vou beleza. apontar. É mais uma forma de defesa. Não vou fazer juízo de valor. Beleza. Vamos supor que nós não sabemos quem. Está ficando cada vez mais difícil sustentar essa tese. Mas vamos lá. Vamos lá. Não sabemos objetivamente quem. Esquece quem em termos individuais. Independente de quem, este alguém está subordinado a que órgão? A Polícia Militar do Distrito Federal. Não. Alguém falhou dentro dessa estrutura. Não sabemos se foi A ou B, indivíduo. Mas A e B estão subordinados a quem? A subordinação direta. Como eu digo, a Polícia Militar é subordinada diretamente ao governador e vinculada ao secretário de Segurança. Perfeito. Seja quem falhou, está subordinado ao governador e ao senhor, que viajou na sexta-feira. Aliás, vamos pensar em termos de golpe. Genial, inclusive, a ideia de viajar na sexta-feira, porque possibilita exatamente isso. Dizer que alguém falhou, que se apure os fatos. Evidentemente, alguém sob a sua subordinação, mas eu estava viajando. O ex-ministro da Justiça bolsonarista, que questionava a urna eletrônica, viaja na antevéspera de atentado contra a democracia. Depois ele mesmo diz, alguém falhou dentro dessa estrutura. Portanto, tem nada a ver com Flávio Dino, nada a ver com o Ministério da Justiça. Não sabemos quem, mas esse alguém era subordinado ao senhor, e o senhor estava viajando antes de começar formalmente as suas férias. Eu tenho aqui, ainda tenho mais 3 minutos, a fala do Major Flávio Silvestre Alencar. E ele fala, tinham 308 policiais, 178 eram alunos do curso de formação, estavam sob aviso, ou seja, nem estavam de prontidão no quartel. E ele fala, havia um comando de maneira informal. Eu vou repetir, vou abrir aspas para ele. Nesses 17 anos de serviço, eu nunca fui escalado verbalmente para atuar numa operação ou manifestação. Ou seja, deu tudo errado. E o máximo que o senhor consegue dizer é, eu assinei um protocolo, viajei, alguém daí que está sob a sua subordinação falhou. Esse é o resumo do seu depoimento, correto? Só peço que seja objetivo, porque eu tenho 2 minutos e meio. Eu precisava ler alguns itens do plano aqui para o senhor poder entender como é que a coisa funciona aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal não há essa subordinação direta ao secretário. Cada um cumpre com sua obrigação. Veja, eu tenho aqui todas as obrigações que eu deixei elencadas. Então, eu respeito... Enfim, eu precisava para a gente poder discutir. Respeito a sua posição. Eu também tenho isso detalhado. Ótimo. É uma ação integrada, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Sob a coordenação. Sob a coordenação. Então, seja quem falhou debaixo da sua coordenação. Agora, uma pergunta, peço que o senhor responda rapidamente, porque eu tenho 1 minuto e meio para terminar, ela é mais objetiva. Em algum momento dessa investigação, ou agora, alguém conseguiu ou consegue ter acesso às mensagens trocadas no seu telefone no dia 8 de janeiro ou nos dias anteriores? Eu forneci a senha do meu telefone, da nuvem, tudo, e outra coisa, todas as pessoas que eu conversei no dia, que estavam envolvidas, que tiveram seus celulares periciados, lá estão todos os nossos diálogos. O senhor entregou a nuvem, segundo o parecer do STF, 100 dias depois, inviabilizando o acesso direto às mensagens trocadas no dia 8 de janeiro ou nos dias anteriores. Vamos ser objetivos, vamos falar a verdade. No meu depoimento, a Polícia Federal, eu me coloquei, a partir daquele momento, à disposição da Polícia Federal e dos peritos, para a qualquer momento que fossem lá. Num primeiro momento, o senhor alegou confusão e não lembrou da senha. Não, eles não foram lá. Mais uma coisa a ser admitida. Senhor Anderson Torres, nada pessoal, vingança e ódio, eu procuro afastar do meu coração, mas na minha compreensão, alguém abriu a porta estrategicamente para o golpe. Eu avalio
que Vossa Senhoria é essa pessoa que abriu a porta para o golpe. Mas olha que curioso, o povo pobre e o povo nordestino, aqueles que os senhores tentaram impedir de votar, esse povo foi o primeiro a fechar a porta do golpe e abrir a porta da democracia. A sua suposta técnica não esconde a sua posição histórica. O senhor é um agente do golpismo no Brasil e está buscando a sua defesa. Mas, na minha opinião, o senhor agiu estratégica e maliciosamente para agora não se responsabilizar. Obrigado, deputado. Na ausência do senador